Fala rapaziada, beleza? Notícias da semana e olha, tá quente pra caramba aqui hoje, né, mano? Como diria a nossa cultura do funk aqui no Brasil, o calor tá de matar, meu querido. Como a nossa primeira notícia de hoje, o David Goyer, ele que é o roteirista da trilogia Cavaleiro das Trevas, do filme Homem de Aço, Batman vs Superman e tal, ele tava em um podcast do Josh Horowitz e ele comentou algumas coisas dos bastidores da Warner. A primeira delas... ele disse que houve uma pressão desde o início do universo cinematográfico da DC com o Homem de Aço. E ele comenta que o pessoal da Warner disse: precisamos do nosso MCU. Precisamos do nosso MCU. Duas vezes assim? Duas vezes. Assim, E aí ele também comenta que a montagem das equipes de Batman vs Superman, ele acha que foi um erro. Isso porque os executivos foram muito apressados em querer criar seu próprio MCU, copiando a Marvel, né? Isso é óbvio, né? Isso é, se não a coisa mais óbvia do mundo, é uma das. É que os caras tentaram copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V. Isso, nossa, de verdade, isso a gente vem falando há muito tempo. Poxa, eles estão querendo copiar a Marvel e não tá dando certo de jeito nenhum. E nem o público quer ver uma cópia da Marvel, né? A gente quer ver algo diferente, a gente gosta dos filmes do Batman, o antigo Batman. Pois né? A gente gosta de tudo isso e, pô, não precisava fazer as coisas tão rápido, pelas coxas, como eles estão tentando fazer. Os caras tentaram trabalhar com lançamento em massa, né? Vamos lançar. Tanto que ele até comenta que ele preferia fazer primeiro um Homem de Aço 2 antes de Batman vs Superman. Porque assim, fez Homem de Aço, que seria o início do universo. Aí depois eles já colocam um filme que era a introdução da Liga da Justiça. E aí nesse filme que era a introdução, já tem o Batman vs Superman tretando, e aí já aparece a Mulher Maravilha, já tem o Lex Luthor, tá? Tipo assim, você já tá com um monte de gente ali, sendo que era o primeiro filme de um monte de gente, sabe? Você não apresentou ninguém. Você não apresentar o Lex Luthor é osso também, né? É o vilão do Superman ali, só tipo, joga ali... porcaria de Lex Luthor, né? Ele parecia mais o Coringa do que o Lex Luthor, né? Porque o Lex Luthor, em teoria, ele é o cara mais inteligente do mundo. Ele solta um bicho na cidade e dane-se, tá ligado? O cara que poderia acabar com o mundo, tá ligado? De verdade, eu não sei como que eles decidiram fazer uma coisa dessa, porque pra mim é uma escolha completamente burra, sabe? Tipo, poxa, o MCU ele foi construído durante anos e anos e anos, sabe? Tipo, o primeiro filme foi lançado em 2008. O planejamento vem muito antes disso, sabe? Então, assim, por que do nada decidiram, não, vamos fazer igual, sabe? Tipo, vamos criar todos os filmes. 4 anos a gente vai matar tudo aqui, ó. E por exemplo, a gente tem o início do Tesseract lá, a apresentação do Tesseract no Capitão América 1, e depois aparece o Thanos em 2012, na cena pós-crédito, e aí, tipo, você entende tudo isso em 2018, que é o Guerra Infinita, sabe? Vai tipo juntando assim, cada pedacinho. É anos de construção, sabe? Não uma coisa de repente ali. Tem até filmes que a gente pode até não gostar, como o caso do Homem-Formiga, mas eles se preocupam em mesmo assim fazer o filme pra apresentar pra gente. E a gente vê que a DC tá pagando sobre isso até hoje, né? Exatamente. Até uma curiosidade, assim, é que eles queriam colocar, o pessoal, os diretores e tal, queriam colocar a Capitã Marvel no filme do Guerra Civil. Só que aí veio o Kevin Feige e falou, não, a gente precisa primeiro introduzir a personagem pro pessoal conhecer antes de jogar ela no filme. Por exemplo, fizeram isso com o Homem-Aranha, mas todo mundo já conhecia o Homem-Aranha, então até tudo bem você colocar a introdução dele no Guerra Civil. Mas o Capitã Marvel, sabe, que muita gente, eu não conhecia a Capitã Marvel, assim, a história dela a fundo. A gente precisa fazer o filme de introdução dela, e fizeram tal, e depois ela foi muito importante no Ultimato. E aí, continuando com a fala dele nesse podcast, ele diz que o Jake Gyllenhaal era um dos principais candidatos para ser o Batman do Nolan, e existe até um teste de tela para o filme Batman Begins. Não vejo ele, não consigo ver. Não sei exatamente se é porque a gente tem outros atores já e a gente nunca consegue vislumbrar o próximo, né? Quando chegou o Robert Pattinson, a gente falou, nossa, que porcaria, não tem nada a ver com Batman e tudo mais. O que será que vai acontecer, né? Pois é, e aí deu certo, mas assim, eu não consigo ver o Jake Gyllenhaal de jeito nenhum como Batman. Não consigo. Sinceramente, assim, eu gosto do ator, mas visualmente falando, eu acho que até o Ben Affleck se encaixa mais, sabe? Ben Affleck é muito Bruce Wayne, né? Eu acho ele muito Bruce Wayne. É muito estranho. Eu gosto desse ator aqui. Assim, eu acho que ele até seria bom, mas melhor que o Christian Bale, muito difícil. Muito difícil. Se ele tivesse entrado no lugar do Christian Bale, a gente poderia não ter a trilogia como a gente conhece. Não ter ido pra frente. Eu acho que ele não tem aquele quê de mistério do Batman, sabe? Você vê ali o Bruce Wayne, mas você fica, tipo, meio com o pé atrás. Ele não, tipo, você vê o Bruce Wayne, é mesmo, só um ricaço, tá ligado? Segue o jogo. Sei lá, eu acho... Não tem. O Jake Gyllenhaal
não, ele tem uma cara muito assim de, tipo, moscão, sabe? Eu gosto muito dele, eu gosto dos filmes dele, mas não... E aí, continuando, ele diz que os executivos da Warner queriam o DiCaprio como um charada no Batman Cavaleiro das Trevas e surge. Aí eu até acharia legal, só que é um outro problema, né? Eu acredito que ele se encaixaria como charada, mas não se encaixaria na história. Exato. Eu vejo o Ressurge muito fechadinho ali, não tem por que mexer. Porque se você for ver a história toda da trilogia mesmo, tipo, ela começa com Begins, e aí tem tudo aquilo da Liga das Sombras, o Ra's al Ghul treinando o Batman e tal, e aí no Ressurge é o Bane, que foi membro da Liga das Sombras, que tem uma certa ligação com o Ra's al Ghul, junto com a filha dele lá, e eu acho que fecha muito bem, tipo, eles querem destruir Gotham e tal, e aí o Batman salva Gotham ali no final, e tipo, o Charada nessa história aqui ficaria muito estranho, porque ou eles colocariam o Charada como um personagem secundário, coisa que ficaria estranho também, porque o Charada é um personagem grande assim, você colocar ele como secundário, e tipo, se você colocasse ele como personagem principal, toda essa história do Bane não ia existir. Não teria encaixe, né? Eu acho que é a mesma coisa que o Rodrigo falou. Eu acho que o DiCaprio seria um bom charada. Acho que até o papel dele na ilha lá já mostra que ele poderia fazer algo bem legal. Mas, tipo assim, ia perder muito da história, ia perder tempo, a história não ia se fechar como se fechou. Ia ser estranho. Ia ser só uma coisa jogada, digamos assim. Sim, ia ter a preocupação como tiveram no The Batman, né? Que ali ficou sensacional, ali ficou... né? E aí ele confirmou também que o John Blake se tornou o Batman no final do mesmo filme, do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Isso aí eu já acho um baita de um problemão, sabe? Eu definitivamente sou contra alguma pessoa da produção vir falar depois e tentar explicar um final que ficou em aberto, porque pra mim isso tira o propósito do filme. Poxa, se o filme foi feito daquele jeito, é pra que você... Cada um tenha o seu final, né? Cada um interprete um final pra você mesmo e pronto. É a mesma coisa que aconteceu em Inception. Aconteceu lá, o peãozinho ficou lá, deu uma bambeada e já era. Ninguém precisa saber se o final era um sonho ou não. Tanto é que o Nolan falou isso. A verdade é que não importa e ele só... E a maioria dos filmes dele são assim, né? Então. O próprio Interestelar. Exatamente. Não precisa disso. Vem alguém falando sobre, no final acontece isso. Todas as cenas que eu tô, o Michael Caine, né? Você estraga o final, sabe? Você estraga os debates. Porque poderia ter alguém que tá vendo hoje e fala, não, eu acho que é assim. Não, eu acho que é desse jeito. E eu acho que o único final intacto ainda é se o Batman morreu ou não no final do filme, né? É porque, pra quem não sabe, tem uma teoria de que o Alfred fala que via ele muitas vezes naquele restaurante com uma pessoa diferente. Aí não dá pra saber se ele realmente voltou ou se era o Alfred imaginando. Exato. De novo, né? E ninguém nunca falou assim, não, ele tá vivo. Não, ele tá morto, sabe? Ele sobreviveu. Você acredita se você quiser. E aí, continuando, antes de serem T'Challa e Nakia, Chadwick Boseman e Lupita Nyong'o fizeram teste para os papéis de Drax e Gamora em Guardiões da Galáxia. É uma informação da Vanity Fair. Então, acho que é muito complicado depois que já tá tudo construído, toda a história feita, você tentar imaginar algumas pessoas que estão lá, que eles participam efetivamente de toda a história dos Vingadores, como outros personagens. Tipo, Chadwick Boseman como Drax ia ficar muito engraçado. Parece o episódio de Warif, né? No mínimo, estranho pra caramba. Não tá pensando só no Chadwick Boseman e na Lupita Nyong'o, sabe? Você tá pensando no retirar Pantera os outros Negra. dois ainda. Você tá pensando no Pantera Negra. É muito estranho. Tipo, você não consegue imaginar, assim, sabe? Tipo, talvez a Lupita Nyong'o até dá pra imaginar como Gamora, porque se encaixa pelo menos nas características físicas, tirando uma pele verde, dá pra você imaginar ali. Só que o Drax é muito grande pro Chadwick Boseman. Muito diferente. É muito diferente. Né? Aí o jeito dele é muito diferente, sabe? Então, o Dave Bautista, pra mim, encaixou perfeitamente. Sim. Antes, na verdade, de eu pensar no Chadwick Boseman como Drax, eu tenho que tirar o Dave Bautista do Drax. E fora que os outros foram perfeitos nos seus papéis, né? Tipo, Nakia, como Pantera Negra. É aquilo que você para e fala, caraca, eu não imagino outra pessoa vivendo Pantera Negra, assim, sabe? No lugar dele, do T'Challa. Nossa próxima notícia, meus caros, o Keanu Reeves teria implorado para ser morto definitivamente depois de John Wick 4. E os produtores responderam, deixaremos uma pequena abertura de 10%. Foi uma entrevista ao Collider. Se o Keanu Reeves tá implorando pra acabar, assim, implorando pra ser morto, é porque ou ele tá vendo que não tá dando
dando mais nada pra... Não tem mais futuro. Não tem mais nenhum personagem, futuro, ou porque ele tá achando chato já. Ele já tá vendo assim, mesmo que o próximo filme seja bom, tipo, no próximo filme eles vão querer fazer mais um, e nesse mais um vai começar a cair. Eu acho que é até um pouco desgastante pra ele também, né? Pô, já tem quase 60 anos. E ainda as cenas é ele mesmo que faz, não é dublê, tipo, então é ele que tem que viver ali na luta e tal. A pegada de John Wick, que é a cena de ação, tipo, esse último assim é vários minutos, assim, uma cena só de ação, de ação, de ação, de ação, de ação. E eu acho que tem que saber a hora de parar, sabe? 3 filmes, tá bom. Eu, como um fã da franquia, assim, pra mim, ela fecha perfeitamente. Você tem um começo, meio e fim, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, não precisa voltar. Se o cara que tá fazendo não quer voltar, acaba. Eles chegaram no ponto que tinha que chegar, por exemplo. Eles chegaram no ponto que fez tanto sucesso que eles podem fazer spin-offs. A série O Continental, que acabou de chegar no Prime Video, e vai ter o filme da Ana de Armas, Ballerina, ano que vem. Mas sabe o que é mais engraçado disso tudo? É que os 5, o diretor já confirmou, meio que confirmou assim. Sim, isso é verdade. E promete o retorno do Keanu Reeves. Então, E aí tira total a credibilidade de qualquer morte da porque franquia. quando acontecer, você não vai acreditar. Virou Você Velozes só e vai Furiosos. ficar, qualquer coisa, se der dinheiro, eles vão trazer ele de novo. exato. Vai ficar tipo isso. Exato. E aí, como a próxima notícia de hoje, o autor Rick Riordan diz que a série Percy Jackson e os Olimpianos é o tipo de adaptação fiel que os fãs estavam esperando. Ele comenta: estamos envolvidos na série desde o seu início. Acho que você vai adorar. É uma entrevista ao Entertainment Weekly. Isso me anima bastante, sabe? Tipo, vou ser sincero, eu nunca acompanhei nada, nunca acompanhei os livros, assisti só o primeiro filme. De verdade, me anima um pouco de uma adaptação. O autor Tá dos acompanhando livros de perto, né? tá diretamente envolvido na adaptação, e isso me deixa, tipo, feliz, pelo menos, sabe? Mesmo que eu não conheça muito, eu tô animado pra ver o que vai dar. É, porque assim, pode ser o melhor diretor, o melhor roteirista, o melhor produtor, mas quem vai saber melhor do que o próprio cara que escreveu, assim, sabe? Exatamente. Já que é uma adaptação. Eu, como fã do Percy Jackson, os livros estão ali. Cara, assim, eu gostei dos filmes. Comecei a ler o livro depois que eu assisti dos filmes. Assim, o 1 e o 2 são bons. Só que depois que você lê os livros, você fala, caraca, tipo, eles adiantaram a história pro 2, sabe? Não faz muito sentido. E aí, quando você lê os livros, você vê, nossa, é uma história tão rica, vários personagens, várias coisas boas, e, tipo, no filme eles simplesmente ignoram isso. Tanto que era pra ser 5 filmes e cortaram no 2. E aí, agora ele tá participando diretamente, até na escalação dos atores ele tava diretamente ligado. Eu acho que só vai vir coisa boa aí. A gente tava falando aqui que do 1 pro 2 mudou muita coisa. E no 1, ele tem uma participaçãozinha ali. Então tá mais fiel. O 2 já é aquele caminhão de coisa jogada e que não conseguiram aproveitar nada. Então, pô, bacana que tá acontecendo isso. A gente viu isso no The Last of Us, né? Que teve toda a direção de arte participando, quem criou o jogo participando. E ficou, tipo, sensacional. A gente viu que dá resultado. Então, esperamos aí que venha uma boa série. Tomara muito mesmo, porque cinema e televisão tá carecendo muito de adaptações, sabe? Tipo, fiéis mesmo. E aí, só pra lembrar, a série Percy Jackson e os Olimpianos estreia dia 20 de dezembro desse ano no Disney+. E como a nossa última notícia de hoje, o filme Assassinos da Lua das Flores, próximo filme de Martin Scorsese, terá 3 horas e 26 minutos de duração. Apenas. A própria Apple Original Filmes confirmou. Isso aí eu acho problemaço também, sabe? Porque não tem mais filme de 2 horas, Estão sabe? perdendo a mão, né? Filme de drama agora não pode ser menos de 3 horas. Não, e tipo, mano, eu achava que o máximo era 3 horas, assim, sabe? Mas aqui é 3 horas e 26. 3 horas e 26. É muita coisa. Então, faz, sei lá, mano. Poxa, faz um corte de 2 horas, vai, no máximo, estourando 2 horas e meia. Depois de, sei lá, 6 meses, lança no streaming, a versão de diretor, sabe? Aí você pode colocar o quanto tempo você quiser. Mano, Senhor dos Anéis tem 5 horas de filme, a versão estendida. Tá tudo bem, sabe? Assista. Pra quem quer ver. Quem quer ver. E pronto, sabe? Mas, poxa, tipo, fazer todo o filme, hoje em dia parece que é 880. Ou é um filme ruim de 1 hora e meia, 1 hora e 40. Ruim rápido, ou um filme cabeça de 3 horas e meia. Bom, até pra comentar em cima disso, tem o próprio caso do Oppenheimer, né? Que é um dos filmes que tem uma longa duração, que a galera reclamou de todo esse período, e a gente tem que ver. Realmente esse filme do Scorsese vai prender o pessoal por 3 horas e 26 minutos? Esse é um grande problema. A própria Barbie até ajudou o Oppenheimer, né? Porque as pessoas não conseguiam ver, iam ver o Oppenheimer, ou também o Barbenheimer juntou e fez um hype ali pra Oppenheimer crescer. Eu acho que muita gente foi levado por isso, entendeu? E conseguiu aguentar ali as 3 horas. E porque também é um ótimo filme. Mesmo assim, dados momentos, você dá uma perdida. Esse é um problema, né? Tipo, é difícil da pessoa ficar presa o tempo todo. Eu mesmo, particularmente, eu gosto
muito de filmes longos, assim, eu não tenho problema nenhum com um filme de 3 horas de duração. O meu problema é ficar preso nesse filme, sabe? Tipo, o tempo todo, sabe? Esse é o grande ponto. E, assim, filmes como o Scorsese, filmes como do Nolan, tem muito diálogo, sabe? Tem muita coisa, assim, mais contemplativa. E, poxa, 3 horas de filme desse 3 jeito, horas e 26 minutos. 3 horas exatamente, e meia. Exatamente, é muito complicado. Eu que gosto de filmes desse nível, assim, filmes com mais diálogo, filmes grandes, eu me perdi um pouco em Oppenheimer, por exemplo, sabe? Tipo, que eu gostei demais, mas teve hora ali que, tipo, o filme, sabe? Tipo, eu meio que me acordei, assim, fiquei assistindo, sabe? E é complicado. Eu acho que uma coisa que você falou, e é verdade, tipo, Oppenheimer, eu acho que ele é mais chamativo até que o próprio esse filme, porque é do Oppenheimer, um dos maiores físicos da história, a história da Segunda Guerra Mundial, da primeira bomba atômica, sabe? Tem a participação do Einstein e tal, tem todo esse por trás. E esse filme aqui, tipo, eu só fui saber a trama dele porque eu fui pesquisar, que é, né, lá de 1920 e tal, de uma cidade pequena lá nos Estados Unidos. Assim, vamos ver, né? Você tem que pensar em todo tipo de público que pode assistir o seu filme. Ou a galera vai gostar ou todo mundo nem vai ver. Muita gente não vai ver por conta da duração. Isso é certeza. Você já mata a bilheteria daí. Esse é o grande problema, né? Isso é. Mas eu acho que, tipo, o Scorsese não tá preocupado com bilheterias. Ele é um cara da academia, ele não tá nem aí. Essa é uma questão, sabe? Ele atacou o filme de herói falando que não é cinema e tudo mais, que é parque de diversão. Mas, poxa, esse tipo de filme tira o pessoal do cinema. Então, assim, ele também, com esse filme, não tá colaborando, né? Ele não tá colaborando. Sim. Eu sou um dos polêmicos que, assim, defende a ideia dele, sabe? Tipo, dos filmes de herói e tudo mais. Mas, poxa, ele também não tá se ajudando nessa... quando ele faz uma coisa dessa. Eu vou lá assistir, eu tô muito animado pra esse filme, mas tem esse problema. Tipo, quantas pessoas estão animadas? Pois quantas pessoas estão animadas, quantas pessoas vão ver um trailer, vão ver um pôster e vão no cinema, porque esse filme deve ser legal, sabe? Tô com 3 horas livre aqui, vou lá matar. Pois é. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá calor demais, a gente já tá vazando. E lembrando, pessoal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que isso vai ajudar a gente pra caramba nesse começo. Não deixa de se inscrever, hein? A gente tá olhando. É isso aí, rapaziada. Falou!